Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Estaca Niterói. Sejam bem-vindos à sessão de adultos da nossa conferência da Estaca. Essa reunião está sendo presidida pelo presidente Cortinhas. Ele pediu que eu, presidente Bueno, a dirigisse. Nós gostaríamos de reconhecer e também agradecer o trabalho da equipe técnica no desenvolvimento e apoio para essa sessão da conferência. Temos aqui como anúncio, amanhã nós temos a sessão geral da conferência às 10 horas da manhã. Nós ouviremos o hino Ó Criaturas do Senhor e convidamos a irmã Vera Barros, da Ala Fonseca, para nos oferecer a primeira oração. Não está passando não, só não. Tá um problema. Passando então? Não está passando não, só não.
Amado Pai que está nos céus, nós somos gratos de estarmos aqui, poucos dos teus filhos, na tua casa, muitos perto de seus lares, acompanhando esta conferência. Nós somos gratos por conhecermos o teu Evangelho. Nós somos gratos, Senhor, todas as bênçãos que recebemos de ti diariamente, por sentirmos a mão em nossas vidas, a tua presença constante. Neste momento, nós te pedimos que tu abençoes as pessoas que vão fazer uso da palavra e que elas transmitam para nós teu desejo. Possamos sair daqui melhores do que chegamos, com a intenção sempre de sermos melhores a cada dia, de guardarmos os teus ensinamentos e vivermos os convênios que fizemos contigo. Abençoa-nos com a tua luz e com a tua paz. Estende tuas mãos, Senhor, sobre este mundo conturbado e que possamos sempre ter o desejo de nos amar, de nos proteger, como tu nos ensinaste. São essas as bênçãos que pedimos com humildade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós teremos a oportunidade de ouvir nossos oradores dessa noite. Então, nós convidamos a irmã Wilma Oliveira de Araújo, da ala São Gonçalo, falar a nós, e também a irmã Marisete Neves de Oliveira, da ala Niterói. Em seguida, nós ouviremos os testemunhos dos missionários da Estaca Niterói que estão no campo. Boa noite. Boa noite. O Senhor, Ele sempre nos dá a oportunidade aqui na Terra de servirmos uns aos outros. Nossa vida ela é repleta de serviço. Há alguns serviços que o Senhor nos dá o privilégio e o chamado de fazer. Um exemplo muito grande disso é que quando é ser filho, né? Ser filho é um chamado que nós não escolhemos, mas podemos escolher como faremos esse chamado. Tem chamados na igreja, na família, na comunidade. Toda oportunidade de serviço ela é muito importante, né? Quando o Senhor ele nos dá a oportunidade de servir, ele vê a gente como realmente somos, não como o mundo vê. E às vezes nós somos tentados a fazer o serviço não da melhor maneira, porque Satanás conta algumas mentiras, como por exemplo que nós não somos bons o suficientes para fazer uma obra, ou que aquele serviço não diz a respeito a nós, mas às outras pessoas que também foram chamadas para servir. E essas mentiras fazem com que nós perdamos a oportunidade de aprendermos aqui na Terra. Vou ilustrar o que eu falei contando a experiência missionária minha. Quando eu tinha 4 meses de missão, eu fui chamada para uma determinada área. Eu ia abrir área e era um ramo muito pequeno, com umas 8 pessoas. Eu me sentia muito inadequada para aquilo. Com 4 meses de missão, eu tinha medo e as oportunidades de pregar o evangelho passavam por mim, eu me sentia cada vez mais desesperada. Eu fiquei lá alguns meses. Quando eu saí daquela área e continuei a missão, aquela recordação daquele ramo ficava na minha mente à medida que o tempo passava. No final da minha missão, quase um ano depois, eu tive a oportunidade de voltar para aquele ramo, mas com a designação específica. Aquele ramo, por ter mais de 20 anos na cidade, ele iria fechar se não tivéssemos só tinha 2 sacerdócios. Se não fosse alcançado pelo menos mais 2, o ramo fecharia. Então, ao ir para aquele ramo, pregar o evangelho, eu fico mais 3 sisters. E eu compartilhei com o Senhor quando eu me sentia ainda inadequada para aquele chamado, mesmo com a experiência de 1 ano de missão.
com quase um ano de missão, quando eu me sentia inapropriada. Quando eu cheguei naquela cidade, eu compreendi uma lição que fica comigo até hoje. E quando o Senhor nos chama, além de Ele nos ver como nós realmente somos, Ele confia na gente, né? E quando nós lembramos que não significa, não é por parte de nossas fraquezas que nós fazemos a obra, mas sim com a força do Senhor, e que nós devemos confiar nele, as coisas fluem. Então, foi uma experiência totalmente diferente. No final de 1 mês e meio, na conferência de estaca, foram avançados 6 homens no sacerdócio. E alguns foram reativados. Então, um ramo com 2 homens virou um ramo de 10 no quórum. Aquela experiência, ela mexeu não só comigo, mas com todas as líderes que serviam durante aquele 1 mês e meio naquela área e nos dias que se seguiram. A gente aprendeu 3 lições muito importantes. Primeiro, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com quem é jovem. Se você tem 18 a 25 anos, é um chamado a servir missão, chamado de serviço para você, se você é bem fisicamente. Isso significa que mesmo que às vezes a gente não se sinta que aquilo é especificamente para nós, ou que nós não tenhamos o desejo, talvez nossa maior missão seja desfazer de nossas próprias vontades e fazer a vontade do Senhor. E é o mais difícil. Foi difícil para mim naquela época deixar de acreditar que eu era fraca e não conseguia e fazer a vontade do Senhor. E assim como às vezes é difícil a gente acreditar que fará uma boa missão ou que as coisas ficaram bem se nós partimos para o campo. Em cada época da nossa vida, como eu disse, a gente tem um chamado específico, né? 3 lições importantes para que a gente possa aplicar, seja no campo missionário, se você é jovem, está se preparando para ir, ou já foi, ou está procurando um companheiro eterno, ou é pai ou mãe. Lembrar que nem sempre será, o chamado de servir nem sempre será o que nós queremos que seja, né? Então, nem sempre será agradável fazer. Às vezes vai tomar nosso tempo, vai tomar nossos dons por um tempo, e apesar de nós desenvolvermos, nem sempre será agradável no início. Servir também é uma oportunidade de amadurecer. Estar no campo de conforto não significa crescer. Então, às vezes é muito bom, mas às vezes não queremos. Então, desfazer nossa vontade para fazer a vontade de Deus vai nos ajudar a servir de todo o coração, seja na família, na sociedade ou na igreja. Uma lição também que eu gostaria de compartilhar, que não significa que vai ser fácil. Pode ser a tarefa como dar uma aula. Às vezes é fácil para um e é difícil para outro. Às vezes é falar em público, ou às vezes é fazer uma coisa grandiosa, como liderar uma aula, uma estaca, ou uma classe de jovens. Nem sempre vai ser fácil para nós, mas assim como o Neff, né, quando ele construiu o navio, e os irmãos eles eram designados para ajudar Neff, mas Neff ele compartilha conosco nas escrituras, e os irmãos murmuravam, e ele diz assim: e eis que meus irmãos não acreditavam que eu poderia construir um navio e atravessar as grandes águas. Então, faz parte também desanimar, né? Desanimou. E ele disse assim, que ele começou a desanimar, e os irmãos falaram: nós sabíamos, né? Você não conseguiria. Então, às vezes, o desânimo, ele toma conta da gente. Nós podemos estar desanimados, mas não podemos ser desanimados. Não precisa ser um processo contínuo, pode ser apenas um momento, né? Um outro grande exemplo que nós temos é da Rainha Esther. Quando o povo judeu estava todo ameaçado de morte, e ela era rainha, e ninguém sabia que ela era judia, ela podia apenas se esconder e pensar: esse chamado não é para mim, eu não posso fazer nada. O rei eu não vou à presença do rei, né, há muito tempo, então não tem como falar com ele. Eu vou morrer. Ela poderia se encher de pensamentos negativos, mas ela mandou que todo o povo jejuasse, e ela diz: se acontecer de perecer, pereci. E assim ela faz da maneira mais sábia possível, né? A gente sabe que ela prepara um banquete, e assim todo o povo judeu é salvo. A terceira lição que eu gostaria de compartilhar é que os caminhos do Senhor são muito elevados. Então, por mais que a gente saiba hoje o que a gente quer exatamente para a nossa vida, o que caminho nós vamos seguir na vida mortal, nós devemos estar abertos a aceitar mudanças feitas pelo Senhor. Quando eu rodei da missão e estava na Bahia, eu tinha um projeto na minha mente. Eu sabia o que eu queria, que faculdade eu ia fazer, eu tinha passado no vestibular, eu estava lá só um mês. Por mais que as coisas pareciam meio confusas na minha mente, eu sabia que eu queria estar. Mas quando minha mãe disse para mim, eu vim para o Rio estar com ela,
eu senti que aquilo era o verdadeiro do Senhor na minha vida, então eu fiz. À medida que as coisas foram andando e as coisas foram transformando na minha vida, às vezes eu me sentia insegura, mas eu sabia que, ao estar em oração e em jejum, o Senhor ia me mostrar qual era a melhor forma de fazer as coisas para que eu pudesse chegar onde eu estou, né? Então, o caminho do Senhor é mais elevado, mas não é igual para todos. Então, para alguns vai ser mais difícil e outros mais fáceis, né? O Roland, ele falou na conferência do ano passado, ele falou assim, nós não podemos desejar, né, que tudo seja fácil em nossa vida, nós não podemos orar e pedir a Deus que todos os mares se abram, que nós não tenhamos dificuldades, e ao final possamos se encontrar com Deus na ressurreição, como seres exaltados, e nos regozijar pelas provações terrenas, uma vez que nós não tivemos provações terrenas. Então, servir de todo o coração significa esforço, e significa, às vezes, deixar de fazer a nossa própria vontade, seja como um líder de classe, seja como um jovem, como um único membro da sua família, ou como um membro adulto solteiro que ainda não casou. Qualquer chamada, ele precisa de esforço. Eu sei que Jesus Cristo ele vive e que ele nos ama. Um dia nós vamos poder encontrá-lo. E nós saberemos que ele nos conhece. Todas as provações foram nos dadas por algum motivo. E que, ao final, quando encontrarmos em glória, ele vai entender, ele entende nossas fraquezas, e nós saberemos disso. E se nós servirmos todo o coração hoje, não saberemos mais da ressurreição do que nós sabemos agora, que ele ama cada um de nós, que a expiação é real. E que se ele mandou, e se a gente obedecer, nós vamos ter êxito. Talvez não na primeira nem na segunda, mas vamos ter êxito. Porque ele mandou e seremos refinados. Em nome de Jesus Cristo, amém. Você quer aprender a aumentar a sua imunidade, diminuir o estresse, melhorar o sono, pressão alta, saúde cardíaca e melhorar seus relacionamentos com a única ação? Aprenda a perdoar. Quando a gente vê isso nas escrituras, né, a gente pensa assim, caramba, o Senhor está pedindo coisas muito difíceis para a gente. Vamos dar uma olhadinha no que a ciência diz a respeito disso, né? Tem um artigo da revista do Hospital John Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, uma psiquiatra chamada Karen, e ela apresentou alguns resultados da prática clínica dela, que indicam que as pessoas que perdoam têm uma melhora no quadro cardíaco, tanto nos batimentos quanto na pressão arterial e nos níveis de estresse. Pesquisadores do Tennessee, da Universidade de Tennessee, eles comprovaram que quem perdoa tem padrões de sonos melhores, em quantidade de horas dormidas e em qualidade do descanso. Ao mesmo tempo, um estudo da Universidade Duke, na Carolina do Norte, apontou para a melhora na imunidade daqueles que praticam o perdão no seu dia a dia. Ressentimentos podem ser corrosivos para a nossa saúde física e mental. Ficar preso no estado de raiva faz com que o corpo opere no modo de luta ou fuga. Hormônios liberados no sangue podem aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. E o estado mental negativo e desconfiado pode afetar outros relacionamentos. Ressentimentos levam tempo para crescer, mas se livrar deles, isso é um processo. Se você quer seguir em frente, fazer escolhas novas e positivas é importante e se liberar do passado. Deixar ele embora para poder viver intensamente hoje. Por isso, temos que proferir o perdão, porque só o perdão liberta. Enquanto você ficar sentindo ressentimento, aquela mágoa do passado, você estará preso lá. Perdoar é uma questão de necessidade, para liberar espaço neurológico para novos aprendizados. Olha que coisa mais interessante, eu achei isso lindo. A neurociência tem explicado muitos mistérios sobre nós mesmos. Descobriu que quando as células nervosas ficam doentes, geram consequências físicas no nosso corpo, algo que falta de perdão pode provocar. Agora, nem sempre é simples, né? Mas perdoar é o único caminho para a libertação.
Para deixar para trás o que aconteceu, não é necessário sequer confrontar quem causou sua mágoa. Você não precisa ir na pessoa que te magoou e falar com ela, né? Porque quando você faz isso, você corre o risco de reter a dor causada. Então, o perdão é seu, o perdão é meu, né? O perdão não é do outro. E o bem-estar é para você, não para o outro. Você pode perdoar uma pessoa sem ter que explanar isso a ela. Quando você perdoa, a cura é sua. A sua inteligência emocional é exercitada para compor um organismo mais pleno. Tem 6 dicas que eles dão para a gente aprender a perdoar. A primeira delas, decida que você não quer mais sentir raiva. O apego à raiva e o sentimento de vingança, ele torna-se um ciclo pessoal do perdão mais complicado. Livrar-se dessa corrente pode salvar sua vida. Você pode perdoar em silêncio. A cura e o ponto final desse ciclo pode estar em não sentir mais raiva. Perdoe as pequenas pisadas de bola do cotidiano. A gente não tem que transformar a raiva, né, o que as pessoas fazem com a gente, em algo que a gente não vai perdoar. Então, a gente pode transformar o perdão num hábito. Como que a gente faz isso, né? A gente tem que aumentar a nossa inteligência emocional. Então, a gente tem que perdoar aquele colega de trabalho mal-humorado, o motorista que fechou no trânsito, a esposa que jogou as coisas do marido fora, né? O marido que não desce a tampa do vaso sanitário ou deixa a toalha em cima da cama. Tem coisas que a gente faz e que a gente não perdoa de bobeira, né? Fale o que ele magoou, mas você tem que falar isso, não é para ficar cobrando e jogando na cara da outra pessoa, mas é para você se livrar daquele processo, né? Para não ficar remoendo. Então, tem algumas ideias. Você pode desabafar com a amiga ou você pode escrever uma carta para a pessoa que você nunca vai enviar. Eu fiquei ponderando sobre isso, né? Eu falei, gente, por que o senhor pede que a gente escreva diário, né? Porque quando você coloca no papel aquilo que você está sentindo, o teu sentimento, faz com que você analise ele de uma maneira melhor, né? E você pode também fazer terapia, gente. Terapia existe, né? Os médicos, os terapeutas, para que a gente seja mais feliz, né? O Senhor colocou eles na Terra com propósito. Então, todas as profissões que nós temos, a gente precisa aprender a utilizar. Quando você verbaliza, você pode canalizar a angústia e perceber os pontos principais da mágoa e elaborar em sua mente e descartar e seguir adiante. 4º ponto, reconheça a sua parcela de responsabilidade. Às vezes a gente está num momento tão frágil, a autoestima está tão baixa, que a gente deixa com que outras pessoas façam coisas ruins com a gente. E depois a gente se culpa que a gente permitiu isso. Então, a gente também tem que ter o auto-perdão, você se auto-perdoar. Então, você eliminar uma possível raiva por você ter permitido que aquilo acontecesse. 5º ponto, perdoe seus pais. Pai, mãe ou tutores, via de regra, eles tentam fazer o melhor trabalho, mas eles erram, como qualquer outro ser humano, porque são humanos. Né? E não é raro os filhos guardarem mágoas por erros durante muitos anos. Pessoas que reclamam que a mãe fez, né? E tem muitas vezes essas pessoas, elas só vão perceber o quanto aqueles pais tentaram aceitar quando ele próprio tem um filho. Ele percebe tudo aquilo que eles passaram. Esse sentimento é um sabotador do progresso individual. Perdoe seus pais por eles não terem sempre correspondido às suas expectativas e busque em sua história os pontos positivos da sua relação, as coisas boas que eles fizeram por você. Isso abrirá um caminho. 6º passo, nutra sentimentos positivos. Quem pensa o mal, o deseja o mal, anda em círculos, porque a vida empaca, não vai para frente. Então, nós somos seres humanos evoluídos, e a gente precisa ser desprendido de dores e sentimentos negativos. Tudo que a gente toca expande. Tudo que a gente dá ênfase, ele vai acontecer mais vezes na nossa vida. Então, a gente tem que se nutrir e tirar esses pensamentos negativos. A nossa vida é como um palco e a gente precisa nutrir com coisas positivas. Agora que a gente viu a ciência, vamos ver o que as escrituras falam, né? Mateus 5, de 43 a 44. E ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nefe, para mim, é um exemplo, né? Por
sinceridade, eu não sei se eu perdoaria aqueles irmãos. Tudo que eles fizeram comigo. Tem uma passagem, em 1 Néfes 7, de 19 a 21, que fala o seguinte: e aconteceu que eles se zangaram comigo novamente, procuraram agarrar-me. Mas eis que uma das filhas de Ismael, sim, e também sua mãe, e um dos filhos de Ismael, imploraram os meus irmãos de tal modo que eles abrandaram o coração. E eles não mais tentaram tirar minha vida. E aconteceu que ficaram tão pesarosos por causa de sua maldade, que se curvaram diante de mim e suplicaram que eu lhes perdoasse o que haviam feito contra mim. E aconteceu que eu lhes perdoei sinceramente de tudo que haviam feito. E exortei-o a pedirem ao Senhor seu Deus que os perdoasse. E aconteceu que eles assim o fizeram. E depois de haverem orado ao Senhor, reiniciamos a viagem para cá. Então ele perdoou sinceramente. Quando me convidaram para fazer esse discurso, né, que eu vi o tema, eu falei, gente, eu estou precisando aprender a perdoar mais. Né? Eu sempre achei que eu tinha um traço positivo de caráter, que eu era uma pessoa de opinião. Eu sempre achei que isso era algo positivo. Minha mãe, quando eu era criança, ela dizia que eu era muito pirracenta. Com a idade, a única coisa boa que a idade traz é a maturidade, eu comecei a perceber que, na realidade, eu era uma pessoa que não sabia, né? Que guardava mágoas e que isso fazia muito mal. Né? E eu tomei uma resolução que eu seria uma pessoa melhor. Eu seria uma avó que os meus netos gostariam de ficar do meu lado. Eu seria uma pessoa leve. Isso é uma decisão que a gente toma. O Senhor, felizmente, me ama muito, né? Que Ele me colocou para trabalhar em algo que tem me ajudado também, né? Nesse processo do perdão. E, ao longo dos anos, né, eu fui voltando e fui achando ajuda nas Escrituras para que eu pudesse levar esse meu projeto adiante, né, de aprender a perdoar. E eu posso falar para vocês, o maior perdão que existe é quando você perdoa você mesmo. É impressionante a leveza que a gente tem quando a gente aprende a perdoar. Porque quando você se perdoa, você começa a perceber que não adianta você achar que ninguém vai errar com você, porque você vai errar com as pessoas. E eu era a minha maior carrasca, porque eu brigava comigo quando eu fazia algo. Então, hoje, eu já aprendi a fazer isso de uma maneira e aprender a rir de mim mesmo e a ter leveza nas coisas que eu faço. E se isso não for o suficiente, né, para a gente aprender a perdoar e tomar a decisão de perdoar, tem uma última escritura que eu gostaria de ler para vocês. Mateus 6, 12, 14, 15. Fala o seguinte: perdoai-nos, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu presto meu testemunho para vocês. E quando o Senhor pede para a gente perdoar, não é porque gosta da gente, Ele está dando algo impossível que a gente possa conseguir, mas Ele quer de verdade que a gente consiga atingir a felicidade nessa terra. Eu não existe que tenha alegria. Você guardando mágoa, lixo, você não vai conseguir alcançar isso, né? E que seja pelo menos para que a gente peça que o Senhor nos perdoe. Porque se nós não perdoamos, o Senhor não vai perdoar as nossas faltas. Eu sei que isso vive em nome de Deus. Amém. Opa, primeiro eu quero mandar um grande abraço para toda a Estaca Niterói, especialmente para a Mutuar. E também eu quero prestar atenção de que realmente eu sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na Terra. E que nesses 2 anos tem realmente sido muito gratificante poder pregar o Evangelho a todas as pessoas. Tanto tempo que eu pude estar na Argentina, quanto esse tempo que eu estive em Natal, podendo conhecer, né, as diferentes culturas e aprendendo um pouco mais enquanto compartilho o Evangelho. Mas, por mais que todos nós estejamos enfrentando um momento de pandemia, eu sei que os céus continuam abertos. Realmente, muitas pessoas, elas continuam procurando
o Evangelho. Isso me espera que muitos missionários ainda possam vir para a missão. Eu queria deixar essas breves palavras com muito carinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Heller Trajano, eu tenho 21 anos e eu sou da ala do Papo. E aqui eu estou realizando o sonho da minha vida, que é servir uma missão de tempo integral. Eu posso conhecer pessoas maravilhosas e principalmente conhecer lugares maravilhosos, como por exemplo o Templo de Recife. Essas pessoas que eu conheço, eu tenho oportunidade de receber todas elas durante todo o dia. Posso desenvolver os maravilhosos dons que o Pai Celestial nos dá. Posso compartilhar a grande alegria que nós sentimos no Evangelho Cristo-Orado. E o melhor de tudo, eu posso ser mais como Salvador. Eu não sou nem perto disso, mas aqui é onde eu posso me aproximar mais dele. Bom, servir missão durante uma pandemia mundial não está sendo fácil. Mas aí eu paro e penso, não é nada comparado ao que os pioneiros fizeram. Na verdade, eles sofreram até demais. E é graças a eles que nós temos tudo isso hoje. Se não fosse por eles, nós não teríamos nada. Então, eu tenho buscado honrar a fé dos nossos antepassados. Tenho buscado honrar a coragem deles. E essa é a melhor coisa que nós poderíamos estar fazendo. Porque essa é a grande obra. Ela está acontecendo. Ela é real. A coligação de Israel é a grande missão pela qual todos nós fomos enviados aqui na Terra. Você, que tem idade de frequentar o Instituto ou Seminário, faça isso. Você, que tem idade de servir uma missão, não deixe para depois. Essa é a melhor coisa que você poderia estar fazendo. Eu não conheço nenhuma pessoa que se arrependeu de ter ido para uma missão, mas conheço pessoas que se arrependeram de não ter ido. Eu presto um testemunho de que eu sei que a igreja é verdadeira. Eu sei que hoje nós temos um profeta vivo e revelador. Que todas as respostas para suas dúvidas e dificuldades você pode encontrar através da leitura do livro de Mórmon. Eu sei também que esse é um momento difícil em que muitas pessoas estão se afastando. E é fundamental para que vocês se ajudem uns aos outros, para que a estaca seja mais unida do que nunca, para que nenhuma alma se perca. O trabalho de retenção é uma coisa muito grandiosa e é uma coisa que todos os membros devem fazer todos os dias. Ajudar as recém-conversas e os membros antigos, ajudar um ao outro. Eu amo o Evangelho, eu amo nossos líderes e eu amo servir uma missão. E é esse pequeno testemunho que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, eu sou a Sister Costa, para quem não me conhece. Eu sou missionária aqui em São Paulo Oeste, no Centro de Visitantes do Templo de São Paulo. E tem sido incrível poder se ver aqui. Durante a pandemia, o trabalho está sendo totalmente online, mas a cada dia eu vejo o Evangelho abençoando a vida de muitas pessoas. Eu sou muito grata ao Pai Celestial por estar servindo uma missão, por ajudar muitas pessoas e a cada dia aprender mais e me sentir mais próxima dele também. Eu sei que o Pai Celestial ele providencia um caminho para aqueles que confiam nele e acreditam nele. E para aqueles que têm medo de vir para a missão ou não se sentem prontos ainda, sabe que o Pai Celestial ele vai ajudar vocês, assim como ele tem me ajudado. Durante esse tempo difícil de pandemia, muitas pessoas estão precisando de uma palavra de ânimo, de conforto, ou de se sentirem mais próximas do Pai Celestial. Por isso eu convido a todos vocês para que vocês possam compartilhar o testemunho de vocês com sua família, com seus amigos, ou até mesmo em suas redes sociais. E convido também a vocês para que vocês possam se sentir mais próximos do Pai Celestial a cada dia, lendo as escrituras, orando. E é isso, eu sou muito grata por estar aqui servindo uma missão e poder ajudar tantas pessoas. Eu amo vocês e sabem que eu estou morrendo de saudade. Tchau, tchau! Olá, quanto tempo! Estou com muitas saudades da Estaca Niterói. E queria deixar um pequeno recado para vocês. Recado sobre a obra missionária. Estou aqui na missão em Manaus há 1 ano e 2 meses, quase 1 ano e 3 meses, e estou muito feliz. Levar o Evangelho para as pessoas, a mudança de comportamento das pessoas, tratar a felicidade e esperança, do plano de salvação para elas, das famílias, que as famílias delas podem ser eternas, é maravilhoso. Eu tive uma experiência muito bacana. Uma pesquisadora nossa, Lourdes, falou para a gente deixar algumas mensagens, depois ela estudar alguns vídeos e filmes da igreja. Ela falou que tinha encontrado o caminho de volta para casa. Quando a gente escutou isso,
foi um bálsamo para a gente. Foi um balde de rosas e maravilhas para a gente. Então, essa é a nossa meta, é o nosso objetivo. Levar as pessoas de volta para o caminho de casa. Levar as pessoas de volta para a presença do Senhor com as suas famílias. Isso é muito recompensador. É a nossa felicidade. Nossa felicidade está nesse missionário, é a verdadeira felicidade. As pessoas todas que estão se ensinando, os membros que estão realmente se comunicando e das pessoas que estão ao nosso redor. Eu gostaria, para finalizar, deixar um pedido para que vocês possam fortalecer a obra missionária da Estaca, os missionários daí se tornando melhor. Eu acompanho algumas postagens nas páginas da missão, que são muito criativas, para que vocês possam acompanhar esse trabalho, dar referências e ajudá-los no que for preciso. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma escritura sobre felicidade. Né? Então, está em Osías 2:41, que fala o seguinte: ainda mais quiseras e considerasses o estado abençoado e feliz para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Ó, lembrai-vos de que essas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Então, é um estado de felicidade sem fim. Garanto que você está pensando em alguma pessoa que não conhece a igreja, que merece receber esse estado de felicidade sem fim. Essa paz está lá no capítulo de João, essa paz que vem de Deus, uma paz diferente. As pessoas merecem. Então, assim que acabar a conferência, mande uma mensagem para essa pessoa, fale um pouco de seu testemunho sobre esse estado de felicidade sem fim, e só essa paz que você encontra no Evangelho. Com saudades, e logo, logo estarei de volta. Tchau, tchau. Que alegria poder ouvir nossos missionários e nossas missionárias, né? É uma grande bênção, é muito bom. Nós estamos nos aproximando ao final da nossa sessão, da conferência. Agradecemos a participação de todos até o momento. Nós convidamos o Bispo Santana, da Ala Fonseca, será o nosso próximo orador. E para encerrar a nossa sessão, nosso último orador será o presidente Cortinhas. Em seguida, nós ouviremos o hino Ele Mandou Seu Filho e convidamos a irmã Vanusa Custódio, da Ala Mutuá, para nos oferecer a primeira oração. Boa noite a todos. Realmente muito compensador estar aqui discussando para vocês. Obrigado, presidente. E gostaria de iniciar o discurso dizendo que grande obra realmente está acontecendo. Queria agradecer a oração da irmã Vera, muito obrigado, tá? Com certeza eu vou sair daqui muito melhor como cheguei, e com as primeiras oradoras que me antecedeu, tá? Com certeza as palavras de vocês tocaram o coração das pessoas e, inclusive, o meu, tá bom? Eu sempre falo, eu escutei um profeta da igreja falando que quando a gente guarda um rancor, é como se a gente tomasse um veneno e esperasse que outra pessoa morra, né? Dizer que quem tomou veneno fomos nós. Então, possamos praticar o perdão com as outras pessoas. Com certeza seremos pessoas melhores. Bom? Então, queridos irmãos, na conferência do ano passado, nosso querido profeta
presidente Nelson, ele nos ensinou como a gente faz para permitir que Deus prevaleça em nossa vida, né? Ele ressaltou um momento crucial na vida de Jacó, né? Foi num lugar chamado Peniel. Num lugar chamado Peniel, onde Jacó ele travou uma batalha espiritual, né? E foi nessa ocasião que Deus mudou o nome de Jacó. Nessa ocasião que Jacó realmente permitiu que Deus prevalecesse, né, na sua vida. Então, quando eu fui convidado pela presidência da Estaca para poder ministrar o meu discurso com esse tema, eu senti o desejo de explicar um pouco sobre essa ocasião que aconteceu em Peniel, né? Eu sei que tem muita gente que conhece sobre a história de Jacó, mas mesmo assim eu não posso ir contra o desejo que eu tive. Eu oro realmente para poder tocar no coração de todos vocês e poder contribuir com o testemunho, né, de todos vocês. Tá bom? Então, para isso, eu vou ter que voltar um pouco à história de Jacó para poder explicar um pouco sobre isso. Então, a vida de Jacó, ela foi marcada por conflitos familiares, tá? Em Gênesis 25, 22 e 23, diz o seguinte: e os filhos lutavam dentro dela. E então disse: se assim é, por que estou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas, e o povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então, essa foi a mãe de Jacó, né? Ela já sabia que tinha um conflito entre os 2 irmãos, desde o seu ventre, né? Então, Jacó, ele é o neto de Abraão, né? Filho de Isaac, com Rebeca, e o nome do seu irmão gêmeo chama-se Esaú, tá? Só que Esaú, ele é o irmão mais velho, né? E, por direito, ele tem aquela bênção da primogenitura, tá? Dada por seu pai. Mas as ações de Esaú não eram condizentes com o esperado para ele ser o mais velho. Então, Esaú, ele troca a sua primogenitura por coisas banais. Ele troca a sua primogenitura por um prato de guisado feito por Jacó. Talvez ele tivesse encorajado porque, para selar essa troca, teria que ter a bênção do seu pai, a aprovação do seu pai. Talvez o pai jamais ele ia permitir essa troca. Tá? Mas realmente parecia que Esaú ele não estava preocupado. Ele só estava preocupado em satisfazer as suas bênçãos carnais, né? E não as bênçãos espirituais. E a sua mãe Rebeca, ela fica muito preocupada porque ela sabia da promessa de Deus. A mãe Rebeca, ela fica preocupada pelas atitudes de Esaú, porque além de Esaú desdenhar das bênçãos espirituais que ele tinha direito, ele também se envolvia com mulheres fora do casamento e com mulheres estrangeiras. E isso fazia com que fosse vulnerável, né, às propriedades de sua família. Então, a mãe Rebeca, ela ajudou Jacó a conseguir a bênção da primogenitura, né? Então, o seu pai, né, Isaac, ele está bem velhinho, e ele já tem pouca visão, e ele sabendo que vai perecer, sabendo que vai morrer, ele chama os filhos para dar as bênçãos, para ofertar as bênçãos para os seus filhos, né? Mas Jacó, ele passa-se pelo irmão mais velho e adquire essa bênção da primogenitura. Tá? Então, essa atitude causa muita contenda e tristeza, né, na família.
Tá? Então, Esaú, ele declara guerra ao irmão, declara guerra ao Jacó, e Jacó se vê obrigado a fugir para a terra do seu tio, irmão de Rebeca. Tá? E aí, essa parte eu vou precisar fazer um resumo, né? Eu acho que não tem como a gente falar de Jacó rápido, né? Jacó é extenso, mas ele passa 20 anos, né? Longe de sua terra natal, né? Lá com seu tio. Durante esse período, ele prevalece muita coisa, ele é muito bem abençoado, tá? Tudo que ele planta floresce, tudo que ele cria, os carneiros, eles prevalecem. Jacó, ele tem também alguns contatos com Deus, tá? Mas chega um certo momento que Deus diz a hora correta de Jacó voltar para casa. E em Gênesis 31:3, diz assim: E disse o Senhor a Jacó: Retorna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então, chegando próximo já do seu retorno, Jacó, chegando próximo de sua casa, já se configurava assim uma batalha entre ele e o irmão, né? O Esaú estava esperando Jacó com 400 homens, mesmo depois de 20 anos, ele estava esperando seu irmão para poder batalhar com 400 homens. E Jacó se vê com medo, né? Mas Deus havia prometido para Jacó, havia prometido que estaria com ele. Então não tinha motivo para Jacó temer o seu irmão, a não ser por suas próprias fraquezas, né? Seus próprios medos internos, dogmas antigos que Jacó tinha, né? E aí é esse momento que o profeta ele fala no início do seu discurso do ano passado, né? Um momento lá em Peniel que Jacó ele trava uma luta com o ser espiritual. Tá? E essa luta que Jacó trava com o ser espiritual, eu sinceramente eu acho que foi uma batalha interna de sua própria consciência pesada que impedia a confiança plena em Deus, mesmo após tantas experiências espirituais e provas de misericórdia divina. Ele não estava resolvido com o seu irmão. Por isso ele temia Esaú. Então, por mais que Deus o abençoasse, ele não se achava totalmente digno. Então, só após esse reencontro com seus dogmas antigos e verdadeiramente mudar a sua vida, o que aconteceu com seu irmão, ele permitiu, né? Jacó permitiu que Deus prevalecesse na vida de Jacó. Então, logo após, é o momento de Deus mudar o nome de Jacó para Israel. E promete todas as bênçãos que havia pronunciado a Abraão também sobre Jacó. Logo após Jacó, já com o nome mudado, ele foi se encontrar com seu irmão, Esaú, e eles se abraçam e pedem desculpa, Esaú dá um beijo, e eles estão resolvidos. Eu acredito, irmãos, acredito que todos nós temos algo interno para resolvermos por nós mesmos. Eu acredito que esse algo interno que precisamos resolver por nós mesmos é o que a gente precisa fazer para poder deixar que Deus prevaleça em nossa vida. Tá? Então, o presidente Nelson, ele também chama a atenção a palavra disposto. Ele diz que é fundamental para interpretar a palavra Israel. Todos nós temos o arbítrio e podemos ser Israel ou não. Podemos escolher permitir que Deus prevaleça em nossa vida ou não. Podemos escolher permitir que Deus seja a influência mais forte em nossa vida ou não. Infelizmente, a posteridade de Israel, ela quebrou seus convênios. E eles chegaram a apedrejar os profetas que não estavam dispostos a fazer com que Deus prevalecesse sua vida. Com isso, eles foram dispersos pelos 4 cantos da terra. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia. E ele prometeu reuni-los
Conforme relatado em Isaías, quando diz assim: por um pequeno momento te deixei, porém com grande misericórdia te recolherei. Agora, com essa nova definição do significado da palavra Israel, podemos perceber que a coligação de Israel adquiriu um novo significado. O Senhor, ele está reunindo aqueles que estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida. O Senhor, ele está reunindo aqueles que escolheram permitir que Deus seja a maior influência em sua vida. Por séculos, a coligação de Israel foi dita por vários profetas. Queridos irmãos, a coligação de Israel está acontecendo exatamente agora. Essa é a hora mais importante do mundo, onde antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. A coligação é realizada através de trabalho missionário, no trabalho no templo e na história da família. É claro que também coligamos Israel quando edificamos a fé e o testemunho do coração daqueles que vivem entre a gente, né? Nossos lares, nossos amigos. Isso também nos dois lados do véu. Fazer cumprir seus convênios com Deus, estamos ajudando a coligar Israel. Eu lembro certa vez, lá em casa, um cliente de minha esposa, ele fez uma proposta. Minha esposa, ela faz um bolo típico de Pernambuco, né? E um cliente fez um desafio para ela, pediu para que ela recheasse o bolo com recheio de café. Então, ela perguntou minha opinião e eu simplesmente daria uma resposta para ele simples e rápida, né? Mas ela aproveitou essa oportunidade e não deu uma resposta simples e rápida. Ela fez com que ajudasse a coligação de Israel. Ela simplesmente chegou para ele e falou assim: eu não posso fazer esse bolo com sabor de café porque eu cumpro a palavra de sabedoria, né, escrita nas Escrituras. E claro que o cliente dela ficou super curioso, queria saber o que seria essa palavra de sabedoria, e aí a gente teve a oportunidade de dar para ele uma coisa muito mais gostosa do que um bolo de rolo. Deu para ele um livro de Mórmon. Queridos irmãos, o profeta nos incentiva a fazer ano passado, o profeta nos incentivou a fazer uma lista do que tudo que o Senhor prometeu Israel no convênio. E as 12 tribos de Israel, ela é composta por os 12 filhos de Jacó. Cada um de nós fazemos parte de uma dessas tribos. Para quem não sabe, a tribo que faz parte ainda, ela é exposta em nossa bênção patriarcal. Aí eu recomendo que estudemos as bênçãos das 12 tribos e especialmente a nossa. Eu sei que vamos ficar mais felizes com todas as promessas e amor que o Pai Celestial tem para cada um de nós, né? A gente estudar essa bênção prometida para nós. Eu sei que tudo isso é verdade, irmãos. Eu deixo esse meu discurso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs da Estaca Niterói, tem sido uma bênção essa conferência da Estaca e tem sido uma experiência marcante, um tanto nova para nós que estamos aqui, desse lado da câmera, e estamos aqui nos aperfeiçoando, aprendendo a mexer com a tecnologia. Pensar que há um tempo atrás a gente não sabia nem como colocar um vídeo no YouTube, mas estamos aqui, é um privilégio. Temos procurado fazer uma conferência um pouco mais enxuta, virtualmente, para que vocês possam desfrutar do bom espírito, receber nossas mensagens, também não seja algo cansativo, mas que seja valioso para vocês. Vou deixar algumas pequenas palavras aqui para encerrar nossa sessão de adultos, e para muitos é a cereja do bolo,
da conferência da estaca, né, onde a gente pode falar os membros adultos da nossa estaca. Falei na sessão anterior que a última conferência tinha sido em setembro do ano de 2019, né, quando formamos a nossa presidência, e digo que quando eu me tornei líder, né, na igreja, talvez mais especificamente quando me tornei bispo, uma das minhas maiores preocupações era falar alguma coisa ou fazer alguma coisa que magoasse as pessoas. E a gente, como líder da igreja, a gente fica muito exposto. A gente sempre está discursando ou entrevistando as pessoas, então eu tinha essa preocupação. Recentemente, eu lendo um artigo na internet, eu li a história de um rapaz chamado Ben. Eu vou pedir aqui para os nossos amigos tentarem compartilhar aqui a foto dele com vocês. Vocês podem ver aqui o Ben com o bispo dele abraçado, né? Eu vou ler aqui o que fala o artigo. Conheço bem, ele tem 15 anos de idade. Ben tem cabelos compridos, escuta música inapropriada. Ben é rebelde, rancoroso e não tem respeito por autoridade. Ben fuma atrás do celeiro e tem um vocabulário inapropriado. Bom, isso talvez seja verdade. Ou talvez não seja verdade. Ele, às vezes, é somente um rapaz de cabelos compridos. Vamos falar a verdade aqui, irmãos. Quem nunca julgou as pessoas ao redor, ou mesmo aqui, dentro da igreja, né? E aí, olhando a foto do Ben, talvez alguns pensaram assim, como eu li no artigo, né? Fizemos julgamentos rápidos e mentalizamos, né? Como seria talvez um santo dos últimos dias ideal? Talvez cabelos curtos, dentes brancos, sem barba, com um carro que seja na moda. Então, talvez são alguns julgamentos que nós fazemos, né? Eu, lendo esse artigo, né, que é intitulado Precisamos parar de julgar as pessoas por não serem santos o suficiente, eu li também um artigo a respeito da irmã Al Fox, e aí vocês podem ver na foto, que é uma irmã que tem suas tatuagens, né, uma conversa da igreja, né? E aí imagina, né, que irônico seria nós, cristãos, membros da igreja, julgando outros cristãos porque não são suficientemente aquilo que a gente espera. Então, ela compartilha na história dela, e ela é até conhecida na internet como a Mormon tatuada. E ela fala como foi importante ela ter sido bem recebida quando ela entrou na igreja. Ela não estava procurando uma igreja, mas ela desejou estar na igreja, ela foi muito bem recebida. E mais para frente ela veio adquirir o testemunho dela, ela permaneceu firme. Eu vou ler uma escritura que está em Samuel 16, e aí vocês podem ver como o marido dela e o bebezinho estão agora, né, casados no templo. E a escritura de Samuel fala o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor tem o rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de mostrar aqui para vocês uma outra foto. E aí a gente viu recentemente essa foto compartilhada, né, pelo próprio. Ao lado esquerdo, a gente vê um rapaz de cabelos longos, com 16 anos, com a irmã dele na primeira atividade na igreja, né? E aí do lado esquerdo vocês podem ver ele sendo abraçado pelos novos amigos que ele fez na igreja. Então vocês vão ver aqui quem é. E atualmente nós reconhecemos ele, é o nosso Elder Godoy. Ele compartilha a história dele, né, de como ele entrou na igreja, como ele se sentiu inapropriado no primeiro momento, né, pela aparência, talvez pelo modo de vida que ele tinha. E aí, pode tirar a imagem, por favor, pessoal. E aí eu fico pensando, né, da maneira como que nós temos nos colocado em relação aos nossos irmãos ao nosso redor. E talvez a aparência deles não demonstre aquilo que a gente acha que é o ideal. E o que é interessante é que nós
quando precisamos sermos julgados por alguma situação que nós fizemos, nós buscamos sempre misericórdia. Mas quando trata-se de outras pessoas, a gente pesa o martelo e a gente faz um juízo alto de valor. Eu gostaria de deixar uma mensagem final. Talvez você que esteja aí assistindo, não se ache encaixado, talvez, para estar aqui conosco na igreja. Eu digo que não. Nós que estamos aqui somos todos inapropriados para estarmos aqui. Nós não somos pessoas perfeitas. Todos nós estamos aqui buscando a Cristo. E não se sintam inapropriados, inadequados. Talvez vocês que eram da igreja, não estão mais na igreja, não sabem como retornar à igreja, estão com medo, com receio, não sabem por onde começar. E eu digo, domingo, antes das 9 horas, se arruma, toma um banho e vem para a igreja. Nós estaremos lá para te receber de volta. E nós vamos ajudar para que seja a melhor maneira possível para que você se sinta acolhido. Eu sei que Deus vive, que essa é a igreja de Jesus Cristo, e nos ensinou a melhor maneira de tratar as pessoas, e nós temos buscado ser assim. Os irmãos que estão aqui, que estão me ouvindo, que nós devemos buscar sermos cristãos verdadeiros, e nessa busca nós sejamos acolhedores. Essa é a minha mensagem. Eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos encerrar diretamente com oração. Irmã Vanusa. Deus e Deus, estamos imensamente gratos agradecemos por essa conferência, Senhor, pelas coisas maravilhosas que podemos aprender aqui. Rogamos ao Senhor que possa nos abençoar, possamos colocar em prática todas as coisas que aprendemos. Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos para que nós possamos ter um coração leve, ter um coração limpo, Senhor, para perdoar. Como nós aprendemos aqui, possamos estar sempre dispostos a seguir a tua palavra, os teus mandamentos. Possamos estar sempre dispostos a cumprir os teus mandamentos e falar com as pessoas a tua palavra lá fora, Senhor, que possamos ser um exemplo para as pessoas, que elas possam sentir o Santo Espírito em nossas vidas, que elas possam compartilhar essas maravilhas conosco. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, na saída de casa, que o Santo Espírito possa nos acompanhar, possa nos chegar em nossos lares de segurança, na nossa proteção. Que eu possa ser, Senhor, com todas as pessoas nesse momento, que elas possam exercer a fé no Senhor, para que possa sobrepujar todas as dificuldades de suas vidas. Que eu possa nos abençoar durante essa noite, que seja tranquila, que possamos estar sempre na tua presença. É o que te rogamos, te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.